Boa tarde, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, agora e sempre. Amém. Hoje é dia 2 de abril de 2020. Agora são 16 horas e 1 minuto. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está no livro de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 14, 15 e 16. É uma parte importantíssima do discurso feito por Jesus aos seus seguidores no conhecido Sermão da Montanha. Diz assim, no versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. No versículo 15: Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. E no versículo 16 diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus está querendo fazer com que a gente entenda algo muito importante, porque se não fosse importante ele não teria falado. Ele disse naquela ocasião que uma cidade construída no alto de um monte jamais poderia ficar escondida. Ela fica à vista, ela é vista por todos, é um lugar alto, é uma elevação do terreno e, portanto, fica impossível tentar escondê-la. Depois, no versículo seguinte, ele diz que ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, e coloca essa lâmpada, essa luz, debaixo de uma cesta. Alqueire, aqui na Bíblia, nesse texto, o significado de alqueire é o significado de uma cesta. Uma cesta para guardar mantimentos, né? No significado original, no dicionário, alqueire é uma unidade de medida de área de terra. Mas aqui, nesse caso, alqueire é uma cesta. Então ninguém acende uma luz e coloca debaixo de uma cesta. Ou seja, irmãos, não tem sentido nenhum a gente acender uma luz e esconder essa luz. Se a gente acende uma luz, é para que ela ilumine um determinado ambiente e não para que continue escuro. Então a luz é acesa. A luz que é acesa, deve ficar num lugar elevado, para que dê luz a todos os que se encontram no ambiente. Finalmente, no versículo 16, ele diz que assim deve resplandecer a nossa luz, que não é nossa. Ninguém tem luz própria. Se a nossa luz não for dada por Deus, não temos luz. Andamos em trevas. Então, se temos essa luz que provém de Deus, não podemos jamais esconder essa luz. Temos que manifestar essa luz a todos os que estiverem à nossa volta. Devemos mostrar a todos que temos a luz de Deus. Devemos agir e nos comportar conforme a vontade de Deus, para que todos vejam as nossas boas obras e assim saberão que temos a luz que vem de Deus e somente de Deus. Assim, as pessoas saberão que somos de Deus. Muitas vezes estamos passando por alguma dificuldade que todos que nos conhecem sabem que estamos passando por essa dificuldade.
Mas então, vendo que estamos enfrentando o problema de cabeça erguida, sem medo e com a confiança de termos um Deus e que Ele vai suprir essa nossa dificuldade, finalmente, esses que estão nos vendo atravessar aquele deserto vão se admirar de como enfrentamos a adversidade sem temor, de como encontramos a força necessária para vencer aquela dificuldade. E então percebem que essa força vem do nosso Deus e glorificam o nosso Deus através da nossa vida, da nossa fé. Porque eles estão vendo que mesmo com a dificuldade estamos de pé, graças ao Deus Todo-Poderoso, que nos mantém, que nos sustém, que nos mantém em pé. Por isso, Jesus falou que somos a luz do mundo, porque através de nós, irmãos, Deus vai iluminar o mundo. Deus vai nos usar para ser a luz de todo aquele que ainda não encontrou essa luz maravilhosa que nós temos. Mas essa luz que vem de Jesus. Portanto, amados, amadas, ninguém que tiver recebido a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a luz do Rei Jesus, jamais andará em trevas. Onde e como, irmãos, encontrar essa luz? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a nossa luz, é o que nos guia para o caminho da salvação. Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Diz lá na palavra de Deus, no livro de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá no Salmo 119, no versículo 105, Salmo 119, o versículo mais longo da Bíblia, no Salmo 105 diz assim, o salmo mais longo da Bíblia. No versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A tua palavra, a palavra de Deus, que nos foi entregue através de Jesus, porque Ele se fez carne e habitou entre nós. A luz se fez carne, a luz que veio ao mundo para iluminar o nosso caminho e trazer luz para os que viviam na escuridão. No mundo de hoje, amados, ainda muitos vivem na escuridão. Quantas pessoas que a gente conhece, né, irmãos, que não conhecem a palavra que é Jesus, que nunca tiveram contato com a palavra que é Jesus. Quantos vizinhos, parentes, colegas, pessoas conhecidas em geral, que não conhecem a palavra que é Jesus. E nós, muitas vezes, nos omitimos. Deixamos de falar de Jesus para eles porque temos vergonha. A gente pensa, o que será que o fulano vai pensar de mim? Será que ele vai pensar que eu fiquei louco? Será que ele vai pensar que eu passei por uma lavagem cerebral lá na igreja?
Bem, amados, se ele pensar assim, que você está louco, se passou por uma lavagem cerebral, sinto muito por ele, porque os mistérios e a sabedoria de Deus podem parecer loucura para os homens. É preciso pregar a palavra, irmãos. Precisamos encontrar uma maneira de pregar a palavra sem fazer com que a pessoa se afaste de nós. Temos que achar um jeito de fazer com que ela se interesse e queira saber mais. A palavra nunca volta vazia. Ela sempre causa algum efeito. A palavra é muito poderosa, como aquele que a deixou para nós, Jesus. Devemos fazer bom uso da palavra. Pode até ser que na hora a pessoa não mostre interesse, mas de repente a gente pode ter uma surpresa ao ver aquela pessoa voltar a nós e pedir que lhe falemos um pouco mais. É o agir de Deus, porque você plantou a semente. Vale a pena trazer almas para Jesus. A terra é fértil. Vamos semear. Divulgue o canal, compartilhe a mensagem. Não vamos calar a voz de Deus. Principalmente, irmãos, meus amados, minhas amadas, principalmente, porque o dia da volta do Senhor para buscar os seus filhos está muito próximo. Tenha um bom e abençoado dia e que a graça de Deus caia abundantemente sobre a tua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. Até uma nova oportunidade. Amém.